Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica. Boa tarde, querido. Sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online, e vamos iniciar mais uma aula ao vivo. Hoje é a segunda parte da nossa aula de hidrostática, do nosso cronograma de estudos voltada para a Universidade do Estado do Amazonas e também para o Enem 2021. Hoje a aula de equilíbrios de líquidos immiscíveis, vasos comunicantes, princípio de Arquimedes, princípio de Pascal e aplicação em exercícios. Anotem tudo detalhadamente, façam perguntas e depois façam os exercícios, tá bom? É uma aula muito legal, então vamos fazê-la agora. Você que está assistindo essa aula nesse momento via YouTube, caso queira fazer parte de nossos grupos de estudo, por favor, entre em contato conosco. Material bom, maravilhoso, fácil de seguir, tudo organizado, cronograma com simulados, exercícios e materiais. Não esqueça que nossas redes sociais são Lógica Online do Instagram e nosso site logicaonline.com.br. Então, vamos lá. Equilíbrio de líquidos immiscíveis. Quando nós temos dois líquidos que não se misturam, nós dizemos que eles são immiscíveis. Exemplo aqui bem simples. Imaginemos o recipiente e vamos colocar aqui o recipiente 1, que eu vou colocar aqui dentro um líquido 1 aqui. Tá aqui o nosso líquido. E depois vamos colocar outro líquido. Vai ser o líquido 2 aqui. Nós dizemos que nesse caso, nós temos um líquido de densidade 1 e aqui eu tenho um líquido de densidade 2. E eu sei que a densidade 2 é maior que a densidade 1. Não esqueça uma base bem simples com respeito a líquidos, é que o líquido mais pesado ele fica embaixo e o mais leve ele fica em cima. Imaginemos, conforme a gente está falando aqui, que quando nós colocamos esses líquidos, vamos colocar esse líquido num frasco em U. Esse vaso em U chama-se vaso comunicante. Eles são muito importantes para várias experiências que nós vamos fazer aqui nesse momento. Dito isso, vamos colocar esses dois líquidos relativos aqui. O primeiro líquido, vou dizer que fique bem aqui, tá bom? Fique bem bacana. Ele vem até bem aqui, olha. E aqui eu tenho outro líquido. Vai ficar bem aqui em cima. No primeiro caso, nós temos um líquido que nós temos aqui, ele vai ter densidade 1 e esse outro líquido vai ter densidade 2. Para descobrirmos as linhas de pressão, nós temos que verificar os pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, que fique claro, o ponto de equilíbrio sempre é a linha de separação. No caso, a linha de separação é bem aqui, olha. O que significa isso? Que significa a pressão desse ponto 1 tem que ser igual à pressão desse ponto 2. E, portanto, aqui significa altura 1 e aqui significa altura 2. Sempre em relação à linha de separação. Escrevendo esse cálculo, o que é que nós temos? Nós podemos escrever que a pressão 1 é igual à pressão 2. Quem é a pressão 1? A pressão 1 é igual à pressão atmosférica, deixa eu me escrever aqui passo a passo. Essa pressão 1 é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Lembra-se do termo de Stevens, né? Que é D, densidade 1, gravidade multiplicado pela altura 1. Igualando esses dois, o que eu tenho? Pressão atmosférica mais densidade 1 multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura 1 tem que ser igual a pressão 2. Quem é a pressão 2? Mesmo raciocínio. Pressão atmosférica mais densidade 1, gravidade multiplicado, densidade 2, altura 2. Como a pressão atmosférica é a mesma, pode cancelar, vai ficar quanto? Densidade 1, gravidade multiplicado pela altura 1, que é igual a densidade 2, multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura 2, cancela. Eu tenho densidade 1, multiplicado pela altura 1, é igual a densidade 2, multiplicado pela altura 2. Senhores, isso aqui
É chamada lei de vasos comunicantes. É bem simples, tá bom? Sempre você vai pegar dos pontos de linhas de separação. Observe mais um exemplo, por favor. Foi exemplo 1, tá? Preste atenção aqui. Exemplo 2. Mais um vaso comunicante. Ficar como isso daqui? Cristóstomos. Cristóstomo, não esquece de levantar a mão, tá bom? Porque quando você levanta a mão, dá o sinal bem aqui, aí eu consigo ver bonitinho, tá? Escuta só. Então, quando nós fazemos esse cálculo aqui, nós temos que a pressão desse ponto é igual à pressão desse outro ponto aqui. E vai ser isso. Essa pressão 1 é dada por essa fórmula, teorema de Stevens, pressão atmosférica mais dGH. Então é só igualar os dois. Cancelando aqui a pressão atmosférica, eu tenho densidade 1, gravidade altura 1, cancela a gravidade, eu tenho densidade 1, altura 1 igual a densidade 2, altura 2. Isso aqui é igualar a pressão dentro desses sistemas heterogêneos, sempre a partir, desses sistemas imissíveis, sempre a partir do ponto da linha de separação. Quando nós temos a linha de separação, nós podemos igualar a pressão, e podemos calcular as alturas. Temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Dito isso, vamos prestar atenção nesse outro detalhe aqui que eu acho que pode ficar mais claro para vocês. Eu vou colocar aqui canetas dessa vez, tá bom? Eu tenho líquido 1. Aí depois eu vou ter o líquido 2, deixa eu me desenhar aqui. E finalmente eu tenho o líquido 3. Então eu tenho, que líquidos eu tenho? Vou chamar isso aqui. Aqui eu tenho o líquido A. Aqui eu tenho o líquido B. E aqui eu tenho o líquido C. Para calcular as pressões que existem desses vários líquidos que são diferentes entre si, você sempre tem que pegar o ponto de separação. Qual é o ponto de separação? Bem aqui, olha. Sempre é o mais baixo. O mais baixo, a linha mais baixa dos níveis que estão se dividindo, sempre vai ser o que nós chamamos de linha de separação. E nesse ponto, nós dizemos o quê? Nós dizemos que aqui eu tenho pressão 1 e aqui é pressão 2. Como eu já expliquei anteriormente, a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2, porque é um sistema em equilíbrio. O problema é que a pressão 1, na verdade, são dois líquidos, não é mesmo? Eu tenho esse líquido aqui. Opa, desculpe. Tenho esse líquido aqui. E tenho esse outro líquido bem aqui. Esse aqui, como eu já falei anteriormente, é o líquido A. E esse aqui é o líquido B. Esse líquido A ele tem uma altura 1. Esse líquido B ele tem aqui, vou chamar de altura 2. Então, o que vai ser? Esse aqui tem densidade de A, que esse aqui tem densidade de B. Então, vai ficar como? Vai ficar a densidade de A multiplicado pela altura de A. Vou chamar da altura de A, porque fica mais fácil, tá bom? Aqui é a altura de C, né? E a densidade de C. Densidade de A multiplicado pela altura de A, mais, lembre-se, a linha de separação que delimita, tá? Igual a densidade de B multiplicado pela altura de B, igual, do outro lado, ponto 2, o que eu tenho? Eu só tenho a altura de C, então vai ficar a densidade de C multiplicado pela altura de C. É assim que se relaciona esses cálculos, tá? Eu vou mostrar agora uma série de exercícios para ver como se faz isso em termos práticos. Não é muito complicado, então prestem bem atenção nos detalhes, tá bom? Já, presente. Só um minuto, por favor. Até estranho quando não tem, tá chovendo. Enzo, muito boa tarde, querido. Como é que você está?
Ele fala o seguinte aqui: água e óleo. Água e óleo de densidades 1 igual a 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, são colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra a figura. Sendo 26 centímetros de altura a altura da coluna de óleo, determine a altura da coluna de água, medida acima do limite de separação entre os líquidos. Então, podemos anotar os dados do problema aqui para a gente não se complicar. Eu tenho a densidade da água, que ele falou que é igual a 1 grama por centímetro cúbico. E tem a densidade do óleo, que é igual a quanto? Que é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ele diz que a altura da coluna de óleo, que eu vou chamar de altura do óleo, vai ser igual a 26 centímetros. Antes de explicar esse problema, quero que entenda uma coisa. Eu tenho dois líquidos. O líquido que está no nível... Eu tenho dois níveis, esse nível aqui e esse nível aqui. O nível de separação é sempre mais baixo, óbvio. Quem é a água? Não é porque está desenhado azulzinho, não. Mas o líquido que está embaixo é o que tem maior densidade. Como eu tenho um líquido de densidade igual a 1, densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade do óleo é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico, significa que o líquido que está no nível mais alto é o óleo, porque ele tem densidade menor. Então, esse aqui vai ser o óleo, densidade 0,8, e essa aqui vai ser a água, densidade 1 grama por centímetro cúbico. No caso específico aqui, ele já relacionou a altura. A altura, no caso, são 26 centímetros. O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que quando você tem esse tipo de problema, você analisa aqui e aqui. E você observa, nesse caso, que os pontos que eu tenho aqui vai ser ponto 1, perdão, pressão 1, e aqui pressão 2. Nesse ponto, nesse ponto de nível de equilíbrio, o que eu sei? Eu sei que a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. O que vale a pressão 1? Pressão 1 são os líquidos que estão aqui no ponto 1, acima do ponto 1. Quem são? No caso específico é o óleo. Então vai ficar o quê? Vai ser a densidade do óleo multiplicado pela altura do óleo. Tem que ser igual. A pressão 2, quem é? Aqui relativa à água. A densidade da água multiplicado pela altura da coluna de água. Fazendo o cálculo, vai ficar quanto? Quanto que é a densidade do óleo? A densidade do óleo é 0,8. Quanto que é a altura do óleo? 26 centímetros. Quanto que é a densidade da água? 1. E qual a altura da água? Boa pergunta. Na verdade, essa é a pergunta do problema. Então, essa altura da água vai ser igual a quanto? Essa altura da coluna de água vai ser igual a 0,8 multiplicado por 26. Isso aqui vai ser igual a 20,8 centímetros. Moleza, não é verdade? Bora fazer mais uma? Continuando aqui. Ah, sim, meninos. Ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui. Continuando. Ele fala o seguinte. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Já. 3 líquidos, questão P300, R300 e 201. Ele fala o seguinte: 3 líquidos immiscíveis de diferentes densidades se dispõem num tubo em U, conforme mostra a figura. Sendo 0,6 gramas por centímetro cúbico a densidade do líquido menos denso e 2,5 gramas por centímetro cúbico a densidade do líquido mais denso. Determine a densidade do terceiro líquido. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar anotar os dados desse problema. Ele diz que o líquido menos denso é 0,6. Vou chamar de densidade 1. Densidade A, perdão. Densidade A vai ser igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Esse aqui é o menos denso. E o líquido mais denso, vou chamar de densidade B, é igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico. A pergunta é qual a densidade do terceiro líquido, que eu vou chamar de líquido C.
Análise do problema. Quem é o líquido mais denso? O líquido mais denso é o que está no nível mais baixo. O nível de separação sempre é o mais baixo. Então, vai ser esse ponto bem aqui. O que significa isso? Que aqui eu tenho pressão 1 e aqui eu tenho pressão 2. Beleza. Beleza. Quem é o líquido mais denso? Óbvio que o líquido mais denso aqui não precisa nem ficar batendo na minha cabeça. É esse cara aqui, esse que está mais embaixo. Sempre é o que está mais embaixo, porque ele é mais pesado, que é 2,5 gramas por centímetro cúbico. Quem é o líquido menos denso? O líquido menos denso, pessoal, é que está no nível mais alto. É o que flutua melhor e, portanto, está no nível mais alto. No caso específico aqui, fazendo contrabalançando esse rapaz aqui. Esse rapaz tem densidade igual a quanto? 0,6 gramas por centímetro cúbico. Pronto, agora nossa vida está mais fácil. Eu vou chamar esse cara aqui primeiro de A, na verdade, então esse aqui vai ser a altura de A. O mais pesado eu vou chamar de altura de B. E o mais leve eu vou chamar de altura de C. Aliás, o intermediário, né? Altura de C. O que eu sei? Escrevendo, eu sei que a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2 dentro de um sistema. Só que a pressão 1 é formada por dois líquidos, como vocês podem ver. Esse líquido aqui e esse daqui de baixo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar como? Vai ficar a densidade de A multiplicado pela altura de A, mais, como eu chamei o de baixo de B, vai ficar como? Densidade de B multiplicado pela altura de B tem que ser igual ao ponto à pressão 2. Quem é a pressão 2? A pressão 2 é formada por um único líquido, que vai ser a densidade de C multiplicado pela altura de C. Olha que moleza. Quem é a densidade de A? Substituindo. 0,6. Quanto que é a altura de A? A altura de A está escrito aqui, 6 centímetros. Mais a densidade de B. Quanto que é a densidade de B? 2,5 multiplicado pela altura de B, que é igual a quanto? 3, que é igual a densidade de C, que vale, sabe Deus, multiplicado pela altura de C, que é 5. Meu Deus, mais fácil do que isso. 0,6 vezes 6, isso aqui vai ser igual a quanto? 3,6 mais 2,5 multiplicado por 3, isso aqui vai ser igual a 7,5, que é igual a densidade de C multiplicado por 5. Fazendo o cálculo, 5 multiplicado por densidade de C vai ficar 3,6 mais 7,5, isso aqui vai ser igual a 11,1. Essa densidade de C vai ser igual a 11,1 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 2,22 gramas por centímetro cúbico. Meu Deus do céu, muito fácil isso daqui. E olha, mesmo os exercícios mais complicados na nossa lista, vocês vão ver, todos eles são aplicação direta de fórmula. Quer dizer, aplicação direta da definição, porque a fórmula é muito bestinha. Próximo caso, princípio de Pascal, prensa hidráulica. Quando... Deixa eu me escrever um detalhe aqui. O que significa princípio de Pascal? O princípio de Pascal, ele envolve que quando você exerce pressão sobre determinado líquido, ou determinado fluido, é melhor falar fluido dessa maneira, essa pressão, ela se estende para todas as moléculas que compõem esse fluido. Ou seja, ela vai sendo distribuída uniformemente. Imaginemos que dentro de um tubo, você puder colocar pressão em um líquido de modo que o líquido não volte. Você vai colocando pressão cada vez mais. Os líquidos quase não têm espaço dentro de suas moléculas para diminuir o volume, por exemplo, quando a gente coloca pressão dentro de um gás, que ele diminui de volume. Não. Líquidos, eles tendem a manter volume mais ou menos constante.
Então, quanto maior a pressão que você exercer no líquido, mais essa pressão vai se distribuir de maneira uniforme no líquido. Isso é muito interessante. É como se você pegasse, lembra daquela brincadeira do êmbolo de seringa? Você pega uma seringa sem agulha, claro, né? Enche de água e quando você aperta o êmbolo dela, a água vai mais longe. Por quê? Porque quando você exerce a pressão, a força aplicada, quando você exerce força no êmbolo da nossa seringa, mais longe, maior a pressão exercida. Ou então, quando você pega a mangueira do jardim, quando você coloca o dedo para colocar numa abertura bem pequena, a água vai mais longe, porque a força dela vai ficando cada vez maior. A pergunta que eu faço é como é que se relaciona isso? Bom, isso quando você muda a pressão dentro de um tubo com líquido, chama-se princípio de Pascal. Mas o que diz o princípio de Pascal? Diz o seguinte, gostaria de anotar, muito importante isso daqui. Olha só, o princípio de Pascal é o seguinte, qualquer aumento de pressão em um líquido, deixa eu escrever bonitinho aqui. Qualquer aumento de pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido, das paredes do recipiente que o contém. Isso aqui é a base que nós chamamos do elevador hidráulico ou prensa hidráulica. Porque o que ocorre aqui, imaginemos aqui um elevador. Vamos imaginar um elevador que ele tem um êmbolo aqui. Esse êmbolo ele tem uma área 1. E aqui do outro lado, maior, tem uma área, um êmbolo de área 2. Quando esses elevadores estão em equilíbrio, por assim dizer, quando esses elevadores estão em equilíbrio, eles se movem até uma nova distância, na verdade, que nós chamamos, né? Como a altura 2. E aqui, quando ele se move nesse sentido, ele vai para uma altura 1. Isso aqui é bem simples, é bem fácil de lembrar. E o que acontece aqui é que você aplica uma força F, uma força F1, e aqui você tem, empurrando ele, né, para cima, uma força F2. E, de novo, o que é a regra que eu ensinei para vocês? Eu falei para vocês que quando eu tenho o sistema em equilíbrio, ou seja, ele se move para esses pontos aqui, eu tenho uma variação de altura aqui no caso, o que acontece? Significa que a pressão do ponto A tem que ser necessariamente igual à pressão do ponto B. Eu ensinei na primeira aula também que pressão é a razão de força dividido pela área. Então, se nós colocarmos direto, podemos escrever o seguinte aqui. Caso nós tenhamos um sistema desse em equilíbrio, o que significa isso? Que a força A dividido pela área 1 tem que ser igual à força B dividido pela área 2. É bem simples mesmo. Pessoal, isso aqui, esse princípio básico diz o seguinte.
que desde que as paredes do recipiente aguentem essa variação de pressão, a pressão aplicada nele, você na prática pode exercer qualquer tipo de, você pode fazer qualquer variação de força direta. Para vocês terem uma ideia, utilizando válvulas apropriadas, aqueles pistões, aquele elevador hidráulico lá da oficina mecânica, tu joga uma força de poucos quilos de um lado, que é o motor do elevador que vai jogando líquido dentro da estrutura. Quando isso acontece, o que que acontece? Você vai jogando líquido para o outro lado. Você pode levantar um carro de várias toneladas, só com um pequeno motor. É muito interessante isso daí. Ah, como eu falei anteriormente, isso aqui tem a ver também com uma relacionada a uma altura, né? Que a gente está falando. Como eu te falei, a gente está relacionado para uma altura. É porque quando você move esse êmbolo aqui, ele desloca um volume de líquido. E esse volume de um lado e de outro é igual. Como nós sabemos, lá do segundo ano, nós aprendemos que volume é igual à área da base multiplicado pela altura. Bem simples. Então, os volumes são os mesmos. Então, a gente pode relacionar da seguinte forma. De que tipo de cálculo nós podemos fazer? Nós podemos dizer também que a altura 1 multiplicado pela área 1 tem que ser igual à altura 2 multiplicado pela área 2. Então, essas aqui são as duas relações que nós vamos utilizar para fazer nossos cálculos de elevador hidráulico ao princípio de Arquimedes. Em todos os casos, continua valendo o mesmo raciocínio. As pressões são iguais. As pressões são iguais. Então, fica mais fácil relacionar. Vamos tentar fazê-las? Sim, mais uma coisa. É muito importante lembrar que o deslocamento de um elevador hidráulico é inversamente proporcional à sua área. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem, pelo menos terem uma ideia do que significa isso. De novo aqui, temos elevador hidráulico. Elevador hidráulico bacana aqui é um elevador hidráulico bem grande. Então eu vou colocar aqui nesse elevador hidráulico um carro, tá? Beleza. Um carro. E aqui desse lado do elevador hidráulico eu vou colocar um motor de poucos newtons, tá bom? À medida que eu vou empurrando o líquido nesse motor, esse êmbolo vai descendo. Digamos que essa altura aqui que seja igual a 100 centímetros que ele vai descer. Isso aqui por uma área 1. Para essa área maior, para esses 100 centímetros para baixo, que eu empurro esse êmbolo, o líquido ele vai sendo deslocado para cá. Fazendo o quê? Fazendo com que o êmbolo se desloque para cima. Então ele chega a essa nova altura aqui. Só que essa altura, digamos que seja uns 10 centímetros. A questão é que eles são inversamente proporcionais, entendido? O deslocamento sofrido pelos êmbolos são inversamente proporcionais à sua área. Então, o que a gente ganha em força se perde nesse deslocamento de êmbolo, né? Normalmente, esses elevadores hidráulicos são utilizados para levantar fardos, carros, e depois que você tira a pressão, ele volta para sua posição inicial. Vamos tentar ver um exercício, como funciona isso? É bem simples, na verdade. Vamos lá. Na verdade, a nossa aula de hoje é bem simples, graças a Deus. Que tem dia que é bem longa, né? Vamos lá. R202. Ele fala o seguinte aqui. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área igual a 3 vezes 10, elevado a menos 5 metros quadrados. E o automóvel, a ser elevado, tem massa igual a 3 vezes 10 elevado a terceira quilogramas, e está sobre o êmbolo de área igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Considere, para efeito de cálculos, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine, letra A intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo no êmbolo menor para elevar o automóvel. Então, o que acontece? Aqui embaixo, nessa parte bem aqui, tem os êmbolos, tem um motor. E esse motor vai empurrando líquido aqui para esse outro êmbolo aqui. E esse êmbolo vai sendo levantado. Tem que levantar muito líquido aqui para poder levantar um carro tão pesado, tá bom? Mas como é que funciona isso? Como eu já falei antes. Letra A. O que nós escrevemos? Escrevemos o seguinte.
As intensidades, eu vou escrever isso aqui porque essa parte teórica é muito importante. As intensidades das forças nos dois êmbolos são diretamente proporcionais às respectivas áreas. O que significa que a gente pode fazer uma relação direta. Vai ficar como? Força 1 sobre área 1 tem que ser igual a força 2 sobre área 2. Quem é a força 1? Vamos anotar os dados. Esqueci de anotar, a verdade? Ele falou que o elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante cilindro de área, vou chamar de área 1, tá bom? Igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. E o automóvel, o nosso automóvel a ser elevado tem uma massa que eu vou chamar de massa 2, que é a massa do outro, né? Igual a 3 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas. E ele está sobre uma área 2, igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3. Em primeiro lugar, quando a gente faz o cálculo, pessoal, essas forças é força Newton. A força aplicada, que é a pergunta que ele tá pedindo para mim, eu não faço a menor ideia. A área 1 é igual a quanto? A 3 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui tem que ser igual a força 2. Quem é a força 2? A força 2, no caso específico aqui, é o peso desse carro, que é aplicado aqui. O peso de um carro é massa multiplicado pela gravidade. É a força peso, nesse sentido que é a força 2, porque é a força peso. A força peso é massa multiplicado pela gravidade. Nesse caso específico, vai ficar como? Quanto que é a massa desse rapaz? É 3 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pela gravidade, que é 10, dividido pela área 2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 6 dividido por 3 dá para simplificar aqui, vai dar 2. Então vai ficar quanto? Força 1 sobre 10 elevado a menos 5 é igual a 3 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 10 elevado a menos 3. Esse cara aqui, ele está dividindo, ele pode passar multiplicando. Essa força 1 vai ser igual a quanto? A 3 vezes 10 elevado à quarta, vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 10 elevado a menos 3. Essa força 1 vai ser igual a quanto? A 3 vezes 10. Aqui em cima, a multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Vai ficar 4 menos 5, que é menos 1. Menos 1 dividido por 10 a menos 3. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 3. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 1, menos menos 3, menos 1 mais 3, vai dar 2. Então, quanto vai dar essa força aqui? Ah, esqueci o 2 daqui, olha. 3 dividido por 2 ainda. Ao quadrado. Dividindo aqui, essa força 1 é 3 dividido por 2, é igual a 1,5 vezes 10 ao quadrado newtons. Pessoal, vocês perceberam um pequeno detalhe? O nosso veículo, ele tem peso de 3 vezes 10 a quarta newtons. 3 vezes 10 a quarta newtons são 3 toneladas de peso. Nós temos que fazer uma força de apenas 100 kg, menos 100 kg, menos do que o meu peso para levantar esse carro nas condições do problema. Não é fascinante isso? Ou seja, uma força bem pequena, lógico, tem que ter deslocamento razoável, consegue levantar um carro bem razoável, um carro bem pesado. É bem fácil isso. É lindo isso daqui, de verdade. Agora que nós aprendemos a fazer isso, finalmente estamos preparados para a parte mais legal da nossa aula, para entender o que nós chamamos de princípio de Arquimedes, ou teorema de Arquimedes. Vamos lá. Laine, se divertindo? Gessene, você está com cara de quem gosta muito desse assunto, né, Gessene? O que você achou?
Eu vou começar a responder eu mesmo as perguntas assim. Oi, muito bem, Gessene, perfeito. A Gessiane não tá aí não, Henrique. Poxa vida, eu tô falando, brigando com a Gessiane. Olha. Vitória, essa é culpa tua, Vitória. Por quê? É culpa tua. Vamos lá. Continuando, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Vamos lá. Já, começando aqui. Teorema de Arquimedes. Quando uma pessoa ela está mergulhada na água de uma piscina, meninas, presta atenção. Quando vocês estão lá na piscina, tomando aquele sol bacana, com a fitinha, com a fita isolante lá, aquela fita que dá alergia depois, e você fica lá na piscina, né? Você sente como se a piscina estivesse te empurrando, né, para baixo. Você sente mais, desculpa, o termo correto seria dizer que você se sente mais leve na piscina, como se a água ela estivesse empurrando o seu peso. O grande Arquimedes de Siracusa, ele foi uma das primeiras pessoas a entender por que esse fenômeno ocorre. Segundo o que Arquimedes achava, isso aqui é uma banheira, tudo bem? E dentro dessa banheira vamos colocar um pouco de água aqui. O nosso amigo Arquimedes, que ele ficava lá na banheira peladão, tomando seu banho, ele percebeu que quando ele entrava na água, uma parte da água acabava vertendo, claro, né, tudinho, mas o que é mais importante, ele percebeu que ele ficava mais leve. O pulo do gato dele foi perceber que o peso dele, que era o peso que ele tinha, era exatamente igual ao empuxo. Esse empuxo ele chamou que é a força aplicada pela água. Quando ele descobriu essa relação entre os dois, que podia descobrir a quantidade de força, verificando apenas a quantidade de volume de líquido que se deslocava dentro da água, ele saiu nu pelas ruas da cidade gritando assim, Eureka, Eureka! Que significa, em grego, eu descobri. Então, esse tipo de verificação de força que ele explicou dentro do problema, ele fez uma análise vetorial, lógico, não ele, né, mas as consequências disso, né? Ele conseguiu relacionar uma análise vetorial bem simples. Como assim, Henrique? Vamos lá, vamos entender o que eu estou falando aqui. Se eu, por exemplo, se tiver um recipiente e esse recipiente ele estiver cheio de um líquido, de novo aqui, cheio de líquido. Eu vou colocar uma bola dentro dele. E essa bola ela fica flutuando. A relação que a gente vai pegar é a seguinte, que para baixo tem a força-peso. Quando você coloca um líquido, você coloca um corpo dentro de um líquido, esse corpo ele pode afundar, ele pode flutuar, ele pode ficar na metade, todo dia. Seja como for, sempre nessas relações o empuxo é igual ao somatório das forças aplicadas nessas bolas, ou seja, o empuxo, no caso específico aqui, igual ao peso. Não é que é simples? Se eu tivesse, por exemplo, outro exemplo aqui. Tá aqui um recipiente, de novo com água. Só que a bola eu não vou deixar ela solta, né? Eu vou deixar a bola segura por um fio qualquer. Quais são as forças atuando aqui? É fácil. Para baixo eu tenho o que eu tenho aqui? Para baixo eu tenho força peso. Para cima eu tenho um empuxo. E como é um fio, para cima eu tenho também o quê? Atração. Então o que eu sei? O que eu aprendi? De novo. Empuxo. Lembre-se, quem vai para cima é tudo positivo. Mais tração tem que ser igual a força-peso, ou seja, empuxo é igual a peso menos tração. Então, nos casos que eu estou explicando aqui para vocês, sempre vai ser análise vetorial, apenas isso. Nos casos que nós formos trabalhar o problema, sempre nós vamos fazer análise de vetores, sentido somando, mesmo sentido somando, sentido contrário subtrai. Tá, Henrique, que lindo, mas o que é empuxo? Bom, empuxo é uma força, claro, já expliquei o que é isso.
Esse empuxo pode ser escrito por uma fórmula. Eu sempre fazer essa brincadeira lá com uma aluna nossa, sem nomes, né? Maria Vitória, né? Tinha um namorado, que menino que dava em cima dela, né? Eu chamava ele de empuxo, né? Sabe por quê? Porque a fórmula do empuxo é DVG, ou conhecido como devagar. Entendido? Densidade. Isso aqui é volume. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui não é volume do corpo, tá bom? Esse V é o volume deslocado de líquido. De novo. O que é esse V? Esse V é o volume deslocado de líquido. Deixa eu escrever isso aqui. Volume. Volume deslocado de líquido. E esse G, é claro, é gravidade. Desculpa, vou escrever de novo, porque sabe, né, como é que é isso daqui. Empuxo, o que que é? Empuxo é devagar. Esse V é o volume imerso também. Outra maneira de falar. Desculpa, deixa eu ver em português aqui, tá bom? Esse V aqui é o volume imerso. Ficou claro o que eu falei? Porque às vezes nem sempre o corpo ele vai estar completamente imerso dentro do corpo. Por exemplo, aqui, observe esses exemplos. Exemplo 1. Eu vou colocar um recipiente aqui dentro. Empuxo é igual a dVg. Quem é o V aqui nesse caso? Esse corpo tem volume V1, tá bom? Então, V vai ser igual a quanto? V1. Qual é o outro caso? Aqui, olha. Aqui, nosso amigo, ele vai estar com metade do volume imerso, tá bom? Metade do volume. Então vai ficar como? Empuxo é o quê? Empuxo é igual a dVg. Mas quem é o volume nesse caso? O volume desse caso é metade do volume 1 do nosso amigo aqui. Ficou claro que é sempre o volume de água dentro do sistema. Então, quando nós fizermos esses cálculos, você sempre tem que levar em consideração isso. Nossa densidade, só um pequeno apêndice aqui. A nossa densidade do corpo humano é aproximadamente 1, alguma coisa. Na verdade, nossa densidade é um pouquinho maior do que a da água. É por isso que a gente não flutua tão bem, entendido? Gente gorda flutua melhor, mas não sempre, tá bom? Eu, por exemplo, teoricamente posso flutuar até melhor. Mas a questão mesmo é que, como a densidade da água tem aproximadamente igual a 1, temos que diminuir a nossa densidade para poder flutuar. Lembre-se, vocês, como bom amazonense, a gente sabe nadar, né? A gente sabe que para você flutuar na água, você enche os pulmões de ar e tenta controlar isso, né? Controlar essa posição e a área do seu corpo, e você consegue flutuar bem. Só que é meio complicado fazer isso. Existe um lugar na Terra, existe chamado Mar Morto, que fica lá na região da Jordânia, também lá perto de Israel, e lá essa água é uma água extremamente salobra, extremamente salobra. A densidade daquela água lá é em torno de 1,5 gramas por centímetro cúbico. O que significa isso? Significa, meus queridos amigos, que vocês podem ficar nessa água sem esforço nenhum. Você não consegue afundar na água. Você fica boiando na água o tempo todo. Quando encerrar essa aula, procurem lá vídeos sobre o Mar Morto. Mar Morto. Turistas no Mar Morto. Vocês vão ver que a pessoa fica lá,
de bobuia, que nem um pedaço de toletivo. Então, por que isso ocorre? Porque a densidade da água do Mar Morto é tão alta que você, por ter densidade menor do que ela, fica flutuando. Então, o empuxo dela é bem interessante, tá bom? Bom, recapitulando. Dito isso, ficou claro? Número 1, fazer análise vetorial. Número 2, resolver os cálculos e pedir o que o problema vai relacionar. Isso é princípio de Arquimedes, isso é empuxo. Ficou claro? Último detalhe. De modo geral, nós vamos fazer essa aula, os exercícios voltados para líquidos. Mas o correto seria falar fluido. Fluido significa qualquer tipo de molécula que tem grande liberdade de movimento. No caso, o ar, por exemplo, é um fluido. O balão, quando o balão de hidrogênio que você tem, aquele balão que flutua, né? Ele flutua por quê? Porque, como a densidade dele é tão baixa, o empuxo da atmosfera faz o balão ir para cima. Até um dado limite, né? Quando ele chega lá em cima, ele fica tão alto, que o volume aumenta e acaba estourando o balão. Mas isso é para outra história. Vamos lá. Bora fazer alguns exercícios resolvidos aqui para poder fixar essa ideia. Eu nem te perguntei, né, Laine? Tu gostou do meu novo cenário? Gostei, achei bem chique. Não é bacana? Nem parece que eu tô... tem gente que vai dizer que não é verdadeiro, né? Vamos lá. R203. Ele fala o seguinte aqui. Só um minuto, por favor. Já. Fala o seguinte. Um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons está preso a um fio. E esse fio é em equilíbrio estático vertical. E o volume desse balão é igual a 50 centímetros cúbicos. 50 metros cúbicos, perdão. Letra A. Determine o empuxo exercido pelo ar sobre um balão, considerando que a densidade do ar é igual a 1,2 kg por metro cúbico, adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando nós temos o balão em equilíbrio, vamos colocar aqui, digamos que eu tenho o balão aqui, o balão está seguro por um fio, claro, não é verdade? Aqui tem uma pessoa, não sei mais desenhar nem bonequinho. Pronto, a pessoa está segurando o balão, tá bom? Então, quando a pessoa segura o balão, quais são as forças envolvidas aqui? Primeiro, o mais fácil, né? Para baixo, força-peso. O que é empuxo? O empuxo, que nós temos aqui especificamente aqui, é empuxo relativo ao ar, que faz o balão subir. E sempre, quando você tem uma corda, você tem uma força na direção de estar amarrada a corda, que chama força de tração. O que significa esses desenhos? Ele falou, para começo de conversa, que o nosso sistema ele está em equilíbrio. Equilíbrio significa o quê? É só igualar os vetores, tá bom? Nesse caso específico, quem for para cima, eu, Henrique, vou dizer que é positivo, e quem for para baixo é negativo, tá? Sistema de vetores, o somatório vetorial, tem que ser sempre igual a quanto? Sempre tem que ser igual a zero. Então, o que vai acontecer? Empuxo para cima, né? Positivo. Menos tração para baixo, negativo. Menos peso para baixo, negativo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Lembre-se, sistema equilíbrio significa que o somatório vetorial tem que ser nulo. Eu vou passar esses dois aqui para o outro lado, tá bom? Para ficar chique. Então, o empuxo tem que ser igual a quê? A tração mais o peso. Tá bom? Beleza, continuando aqui. O que significa isso daqui? A pergunta do problema, ele quer saber quanto que vale o empuxo do balão, empuxo exercido pelo balão. Cara, na verdade é bem simples mesmo. A tração aqui é estática. O que significa isso? Que eu não estou puxando o tempo todo. Quando eu seguro o balão, eu estou lá amarrado, parado, esperando que o balão fique tentando me levar. Então, o que acontece? Nessa prática aqui, a força de tração é nula. Quais são as linhas que nós temos que levar em consideração aqui? Apenas o empuxo, porque o empuxo do balão vai ter que ser igual ao peso.
Vamos imaginar que se você soltar, presta bem atenção, pessoal, se você soltar o balão, o que acontece? Ele vai subir, 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 vai embora. Na pergunta A, ele não pergunta nem a tração, portanto, não vou me preocupar com ela agora. Como ele fica subindo o balão, vamos dizer que o empuxo tem que ser necessariamente igual ao peso. Então, o empuxo tem que ser igual a quanto? Ao peso. Quanto que é o peso do balão? É massa multiplicado pela gravidade, mas ele já fez o favor de me dar o peso do balão, que é igual a 400 newtons. Então, esse empuxo é igual a 400 newtons. Alguma dúvida no que eu falei? Oh, meu Deus do céu. Desculpe, pessoal. Eu ensino uma coisa e falo outra. Foi erro meu, tá bom? Beleza, já montamos os vetores. Vamos responder primeiro a letra A. Perdão, tá bom? Ele quer saber o que é empuxo. Empuxo, já expliquei a fórmula. Empuxo é igual a quanto? Fala. Namorado da Vitória, o que é? Devagar. Então, empuxo é igual a quanto? Quanto que é a densidade? A densidade aqui é igual a densidade do ar, é claro que é o fluido, que é 1,2 quilogramas. Quanto que é o volume do balão? O volume do balão, ele já falou aqui para mim, igual a 50 metros cúbicos. Quanto que é a gravidade? A gravidade é 10. Pessoal, se alguém tiver com o microfone ligado aí, liga e desliga, tá bom? Por favor. Então, esse empuxo vai ser igual a quanto? Vai ser 50 vezes 10, que é 500. 500 multiplicado por 1,2, isso aqui vai ser igual a 600 newtons. Letra B. Isso aqui, empuxo já foi, tá? Letra B, o que ele quer saber? Determine a tração. Agora sim, esse cálculo aqui. Já fiz o cálculo, né? Empuxo tem que ser igual a quanto? Tração mais peso. Recapitulando, na letra A ele só queria o empuxo. Na tora, empuxo é o quê? A fórmula igual a dVg. Beleza. Então, ele quer a tração agora. Como é que eu faço a tração? Vamos isolar a tração. Tração é igual ao empuxo menos o peso. Só estou brincando com a fórmula. Então, tração vai ser igual a quanto? Ao empuxo, que é 600, menos o peso do corpo, que é igual a quanto? Peso, tá aqui. O peso do corpo dele tá nesse jeito. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 400 newtons. Então, essa tração vai ser igual a quanto? 200 newtons. Ficou alguma dúvida no que eu expliquei, que eu falei? Bora fazer mais uma? Essa parte final da aula vão ser vários exercícios de empuxo, para a gente poder entender que eu separei. Não é complicado, mas tem que tomar alguns cuidados. Sim. Observem aqui nesse caso, nesse problema que nós fizemos, é que quando ele pediu empuxo, eu calculei direto na fórmula, igual a dVg, onde o volume era o próprio volume do balão, que é o volume de fluido deslocado. Como o balão ele está imerso na atmosfera, significa que a quantidade de volume de ar que ele desloca é igual ao seu próprio volume. Isso é verdadeiro no caso de balões, mas no caso de, por exemplo, de um pedaço de madeira que está flutuando na água, ou mesmo de um barco, a gente tem que levar em consideração que uma parte fica dentro d'água e outra parte fica fora d'água. Então, quando nós formos calcular o volume, tem que ser sempre calculado o volume deslocado de líquido, ou o volume imerso, que está abaixo da linha de água. É isso que a gente tem que levar em consideração quando fizer os cálculos de empuxo. Dito isso, vamos fazer mais uma aqui. R204. Ele fala o seguinte. Um sólido, ele flutua em água com 1/8 do seu volume imerso. O mesmo corpo flutua em óleo com 1/6 de seu volume imerso. Determine a relação entre a densidade do óleo e a densidade da água. A primeira propriedade que eu devo relacionar aqui é o seguinte. Não pirem, tá bom? Eu vou falar o seguinte. O empuxo de um corpo ele é sempre constante, tá bom? O empuxo de um corpo em equilíbrio ele é constante. O que significa isso, Henrique?
Bom, significa que se eu colocar um pedaço de madeira dentro da água, digamos que seja cortiça, por exemplo, que é uma madeira leve que ela consegue flutuar na água. Se eu colocar um pedaço de madeira de cortiça na água, ela vai flutuar. Eu calculando o empuxo, eu posso verificar o quanto de água fica, quanto dela, desse pedaço de madeira, fica efetivamente imerso. Se eu colocar isso, a mesma cortiça em óleo, ela vai flutuar de maneira diferente, mas a força de empuxo do líquido vai ser a mesma. Se eu colocar em azeite português, vai ser uma outra altura que vai ficar imersa, e mesmo assim, para cada caso, eu vou ter o impulso distinto. Perdão, para cada caso, eu vou ter o mesmo empuxo. O volume deslocado de líquido varia, claro, mas o empuxo é o mesmo. E baseado nessa propriedade, que eu vou resolver esse problema. Então, nós temos duas situações. Só um minuto, por favor. Eu já vou entrar em contato contigo às 15h30, tá, querida? Abraço. Tá certo. Muito obrigado, meu amor. Agora, tá? Muito obrigado. Então, dito isso, nós temos duas situações. A primeira situação que nós temos é na água. Vou desenhar aqui. Dentro da água. Ele está falando de um sólido, né? Tá aqui um sólido dentro da água. Mas ficou horrível esse sólido aqui. Só um minuto aqui. Só um minuto, tá? Como diz a minha sogra quando me conheceu. Que estranho, não era para acontecer isso. Ela falou isso também. Então vamos lá, vamos imaginar que eu tenho uma linha aqui e tenho um determinado líquido. Aqui o sólido. Ele falou que apenas 1/8 do seu volume está imerso. Então vai ficar quanto? Vai ficar 1/8 de V. Respira fundo. Quando eu coloco ele no óleo, o que acontece? O mesmo raciocínio, tá bom? Tá aqui a linha do líquido de óleo, né? Só que ele falou que fica 1/6 imerso. Tá aqui, 1/6 do volume imerso. Aqui eu tenho um empuxo, que eu vou chamar de empuxo 1, empuxo da água. E aqui eu tenho empuxo 2, empuxo do óleo. Desde que seja o mesmo corpo, com as mesmas condições, com o mesmo formato, desde que seja o mesmo corpo, com as mesmas condições, com o mesmo formato, o que significa isso? Que o empuxo 1 tem que ser igual ao empuxo 2, ou o empuxo antes tem que ser igual ao empuxo depois. E o que é empuxo? Empuxo é igual, no caso, empuxo 1 vai ficar o quê? Densidade da água, multiplicado pelo volume de água deslocada, multiplicado pela gravidade, dVg, devagar. Quem é o empuxo 2? É relativo ao óleo. Vai ser a densidade do óleo, multiplicado pelo volume deslocado pelo óleo, multiplicado pela gravidade. Quer ver? A gravidade é a mesma, tranquila. Quanto que é a densidade da água? Na verdade, a pergunta do problema, deixa eu me escrever aqui, ele quer a razão entre a densidade do óleo e a densidade da água. Ele quer a razão entre a densidade do óleo dividido pela densidade da água. Razão é divisão, tá? Então vamos lá achar isso aqui. Quanto que é o volume de água? Esse volume de água é o volume de água deslocado. Qual o volume de água deslocado? O volume de água deslocado é 1/8 do volume do corpo. Respira. Simples, fundo, né? Quanto que é a densidade do óleo? A densidade do óleo, sabe Deus, né? Multiplicado pelo volume Ai, meu Deus, é volume do óleo aqui, tá bom? Qual é o volume do óleo? Bom, o volume de óleo deslocado é igual a 1/6 de V. Cancela o V, beleza? Mesmo corpo, mesmo volume. Então vai ficar quanto? Densidade da água sobre 8 é igual a densidade do óleo sobre 6. Dá para simplificar aqui. Densidade da água
sobre 4 é igual à densidade do óleo sobre 3. A pergunta do problema é bem específica. Ele quer saber exatamente a razão entre a densidade do óleo pela densidade da água. Ele quer a divisão entre a relação densidade do óleo pela densidade da água. Então, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá no lugar dele. Então, vai ficar quanto? Densidade do óleo sobre a densidade da água é igual a 3/4. Essa é a resposta, tá bom? 0,75. Ficou clara a relação? Eu particularmente achei bonitinho esse problema, tá bom? Alguma dúvida, senhoras? Senhoras? Muito bem, vamos continuar aqui. Já, essa questão aqui. P206. Continuando aqui. A balança de pratos iguais esquematizados nas figuras A e B encontra-se em equilíbrio. Na figura A, o equilíbrio é obtido pelo contrapeso de 1,5 kg. Está vendo aqui, olha? Para baixo aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Para baixo, que tem o peso desse rapaz. E para cá tem o peso do outro, de modo a ficar em equilíbrio. E em B, é necessário o contrapeso de apenas 1 kg. Ah, é fácil. Significa que o empuxo ele está fazendo essa diferença, tá vendo? Muito bem, vamos continuar lendo aqui. O fio que sustenta os corpos tem peso desprezível. Nas condições do problema, determine o volume do corpo e considere densidade da água igual a 1 kg por litro. É o seguinte, na letra A já matamos uma coisa de cabeça. Se o sistema ele está aqui em equilíbrio, significa que a força-peso desse lado é igual à força-peso do outro lado. Porque é assim que funciona uma balança, né? Uma balança ela fica em equilíbrio, então nesse caso específico os pesos são iguais. Então, o peso do corpo, para começo de conversa, a massa do corpo é igual a 1,5 kg também, porque está em equilíbrio. Respira. Isso já dá bastante coisa. Agora, conforme ele está aqui dentro do líquido, a situação muda um pouco de figura. Porque para baixo... Desculpa, foi muito rápido. Nós temos que escrever aqui os vetores que estão atuando nele, dentro desse líquido. É bem simples. Para baixo, o que eu tenho? Eu tenho a força-peso. Para cima, o que eu tenho? O empuxo. O empuxo é sempre contrário, tá bom? E aqui tem o fio. Tem um fio. E se tem um fio, na direção do fio, eu tenho a tração. Dito isso, quais são as relações que eu posso escrever aqui? No caso, no corpo em equilíbrio, no líquido, aqui, ó, corpo em equilíbrio no líquido, eu tenho, vamos lá. Lembra-se, quem vai para cima é positivo, quem vai para baixo é negativo em termos de vetores, tá bom? Então, tração mais o empuxo tem que ser igual ao peso. Tração mais empuxo é igual ao peso. Vamos fazer aqui o pulo do gato. O que eu sei, senhores, para começo de conversa, é que tração é uma força. A questão é que essa força eu já sei mais ou menos quanto que ela vale. Porque quando ele falou que anteriormente é necessário para equilibrar 1,5 kg e depois quando ele está na água, que significa 1 kg, significa que nesse fio está com que força? Que força equilibrada? Também de 1 multiplicado pela gravidade, porque tração é uma força, e força é sempre massa multiplicado pela gravidade. Então, dito isso daqui, isso aqui vai ser igual a quanto? Essa tração vale quanto? Essa tração vai ser a massa, que é 1 multiplicado pela gravidade, mais o empuxo, que vale que é igual ao peso. O peso é igual a quanto? Peso, em nome de Deus Todo-Poderoso. O peso é massa multiplicado pela gravidade. Então, esse peso vai ser igual a massa,
que é igual a 1,5 multiplicado pela gravidade. Antes de continuar esse problema, eu quero explicar algo para vocês. Talvez alguém esteja perguntando por que eu não substituo gravidade por 10 metros por segundo ao quadrado e termino logo esse cálculo. A resposta é simples, senhores. Senhoras, aliás. Vocês estão vendo em algum momento ele falar que a gravidade aqui é 10 metros por segundo ao quadrado? Não. A gente não pode fazer isso, tá? A gente só pode substituir quando ele fala claramente que a gravidade vale 10. Na verdade, a gente não vai nem precisar, mas é importante falar isso, tá bom? Então, esse empuxo vai ser igual a quanto? Esse empuxo é igual a 1,5 gravidade menos 1g. Esse empuxo é igual a 0,5 vezes a gravidade. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. A força-peso aqui é igual peso a massa multiplicado pela gravidade, igual a 1,5. Vamos fingir que vale 10, tá bom? Essa força-peso vale quanto? 15 newtons. Aqui, quando nosso amigo está dentro da água, você percebe que para entrar em equilíbrio você precisa de uma massa menor. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade, que é 10. Esse peso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a apenas 10 newtons. Essa diferença de 15 para 10, que é de 5 newtons, equivale ao empuxo, tá? Porque o empuxo é uma força que vai no sentido contrário ao peso. Se, como eu falei no começo da aula, você quando coloca um líquido coloca um corpo dentro de um líquido, você se sente mais leve, essa diferença equivale necessariamente ao empuxo. Lembre-se quando você está brincando com seus colegas dentro da piscina, que você consegue carregar todo mundo. Por quê? Porque tem um empuxo te ajudando a carregar o cidadão. E é isso que eu fiz aqui. Deu 0,5 vezes a gravidade que eu estou fingindo que eu não sei quanto que vale. Dito isso, fazendo o nosso cálculo aqui, a pergunta do problema é, deixa eu me ver, determine o volume desse corpo. Olha, em primeiro lugar, vamos lá, vamos brincar aqui. Empuxo é igual a dvg. Empuxo é igual a dvg. Como o nosso corpo ele está completamente imerso dentro desse líquido, significa que esse volume aqui, esse volume de líquido, porque isso aqui ensinei para vocês que o volume do líquido, nesse caso, é igual ao próprio volume do corpo. Dito isso, o que é empuxo? Substituindo as unidades que eu já tenho, empuxo é igual a quanto? 0,5 vezes a gravidade, que eu descobri aqui, que é igual à densidade da água, densidade do corpo, que é a densidade da água, multiplicado pelo volume do corpo, que é V, multiplicado pela gravidade. A gravidade eu posso cancelar aqui. Então vai ficar 0,5, que é igual à densidade da água. Ah, sim, ele falou que a densidade da água é igual a quanto? Igual a 1. Multiplicado pelo volume V. Então esse volume é igual a quanto? Esse volume é igual a 0,5 litros. Na verdade, não foi complicado, se você pensar bem. Tá bom? Linda, 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 linda. Enzo, fala a verdade, não é maravilhoso? São maravilhosas essas questões. Bora lá, última questão de hoje. P207. Ele fala o seguinte: o corpo da figura A, está preso a uma mola não deformada e a um fio desprezível. Seu volume é de 20 litros, o volume do corpo, e ele está completamente imerso em água. A constante elástica da mola é igual a 50 newtons por centímetro. Na figura B, o fio foi cortado e o corpo atingiu um novo equilíbrio, deformando a mola a um comprimento X. Interessante. São dados a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1 quilograma por litro, e considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Também a massa do corpo é igual a 8 quilogramas. A pergunta é bem simples, né? Determine X, determine esse empuxo.
primeiro lugar, pessoal, para começo de conversa que nós temos aqui, o que significa esse sistema em equilíbrio aqui? Para baixo, o que eu tenho? Deixa eu colocar a caneta vermelha. Para baixo, o que eu tenho? Para baixo tem a força-peso, é claro. Para cima, eu tenho um empuxo. E aqui, segurando ela, eu tenho uma força. Como é força de uma mola, chama-se força elástica, tá bom? Palavra de cautela. Se algum de vocês tiver alguma dificuldade com análise vetorial e força, aconselho assistir minha aula de dinâmica do meu próprio canal, tá? Do canal Lógica Online. São 2 playlists, Dinâmica parte 1 e parte 2, é material maravilhoso, dá para estudar bastante. Então vai ficar como isso daqui? Empuxo menos força elástica igual peso. Substituindo tudo, a gente pode fazer esse cálculo bem direto, né? Podemos fazer isso daqui. Não esqueça que a pergunta do problema é saber o valor de x. Vou isolar essa força elástica, tá bom? Então, essa força elástica é igual a empuxo menos o peso. Substituindo. Quem é a força elástica? A força elástica, pessoal, chama-se Kx, que é igual ao empuxo. Esse empuxo ainda não calculei, vamos calcular. Empuxo é igual a quanto? Devagar. Esse empuxo é igual à densidade do corpo, que é igual a vale 1. O volume do corpo. Quanto que é o volume desse corpo? 20 litros. Está aqui 20. E a gravidade é 10. Esse empuxo é igual a 200 newtons. Interessante. Menos o peso do corpo. Tem um peso. O que é peso? Peso é massa multiplicado pela gravidade. Peso é igual a quanto? Quanto que é a massa desse cara? A massa desse cara está aqui, olha. A massa desse cara vale 8 kg. 8 multiplicado pela gravidade, que é 10. Esse peso é igual a quanto? É igual a 80 newtons. Então vai ficar menos 80 aqui. Esse K é a constante elástica de uma mola. A constante elástica da mola, ele falou para mim. Ele falou que a constante elástica da mola... Aqui, olha. Ele falou que a constante elástica da mola é igual a 50 newtons por centímetro. Então vamos escrever 50 multiplicado por x, que é igual a 200 menos 80, que é quanto? 120. O nome do nosso curso se chama Lógica. Vamos tentar fazer isso aqui sem fórmulas, só aplicando as propriedades básicas. Isso aqui vai ficar R$12 dividido para 5 pessoas. Isso aqui é 12,40 centavos para cada um. 2,4 centímetros. Para o pessoal que assistiu nossa aula, que faz parte do curso, eu fiz uma revisão de exercícios bastante extensa para a gente treinar. Tentem fazê-los. Essas questões não são difíceis, mas elas envolvem um pouco de interpretação de texto em termos de vetores, então é muito importante treinar. Ficou alguma dúvida, meus queridos? Todos vocês que assistiram nossa aula, meu muito obrigado, tá bom? Vamos trabalhar, vamos estudar. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Só um minuto.